presença de todos. Hoje a nossa palestrante é a Estela. Eu nem vou falar onde ela trabalha, porque eu acabei de falar ali para ela que ela é espírita sem fronteiras, porque ela trabalha em tudo quanto é lugar. Principalmente aqui com a gente, nesse projeto Cuidando do Luto que encerramos ontem. A Estela é uma das participantes de acolhedoras dentro desse projeto Cuidando do Luto. E eu já vou aproveitar para dar um recadinho sobre o projeto. Nós encerramos ontem o projeto num clima maravilhoso, de muita emoção, né, Estela? De muita gratidão, porque a gente teve os relatos dos benefícios que trouxe o projeto. Então, o resultado foi, assim, fantástico. As pessoas se sentiram acolhidas, um pouco mais leve como trabalhar no processo do luto, como viver o processo do luto. Então, foi muito importante ontem o encerramento desse nosso projeto, que foi o Grupo 1. Agora, durante o mês de janeiro, vamos fazer as inscrições e no dia 1º de fevereiro nós iniciamos o Grupo 2, com nova turma, e muitos ontem vão continuar com a gente, vão fazer novo curso junto com a gente. Isso foi maravilhoso. O projeto não é só para o enlutado, ele é também para as pessoas aprenderem esses temas que nós trabalhamos, como acolher com amorosidade, com respeito, sem pressa, sem julgamento o enlutado, e as pessoas poderem colocar esse projeto em outras casas espíritas, ou que seja, ou montar alguma coisa, ou mesmo no dia a dia, que enfrentar um enlutado, vivendo aquele desafio tão grande que é a perda física do ente querido. Então, essas pessoas estarem preparadas para acolher esses irmãos que estão vivenciando essa realidade que é a perda física e que é o processo do luto. Bom, já falei do nosso projeto maravilhoso, então divulguem, nos ajude, que é muito importante a gente continuar com esse projeto. Esse projeto é aqui da nossa Casa Espírita Nosso Lar. Então, a palestrante, nossa querida Estela, ela já vai fazer a prece inicial, ela já vai fazer a palestra e ela já vai fazer a prece final. Tá bem, Estela? Seja bem-vinda, fique à vontade. Tem hora que eu tenho vontade de gravar quando as pessoas me apresentam, né, para falar. Eu falo, preciso escutar isso sempre, não posso esquecer. A gente vai onde o trabalho está, não é? A gente precisa ir. A proposta hoje é de falar a respeito do Natal de Jesus, obviamente, porque nós estamos em dezembro, porque é uma época adequada para isso, né? Porque a gente precisa falar sobre isso. Mas é bom que a gente pense a respeito do Natal, que é nascimento, o Natal de Jesus o ano inteiro. Então, pelo menos essa é a ideia. E aí eu queria começar falando para vocês que a gente traz na nossa cultura a ideia de que Jesus nasceu no dia 25 de dezembro, que ele saiu lá de Nazaré, né? Ele não, desculpa. Os pais, né, Maria e José, saíram de Nazaré, foram até Belém, que fica na antiga Judéia, e que hoje é Palestina, como uma viagem gigante, né, cansativa. São 140 quilômetros, 140 e poucos quilômetros entre as duas cidades. Elas não são muito distantes, né? Mas as estradas naquela época eram muito ruins. E aí, mais recentemente, os historiadores começaram a levantar as informações a respeito dessa data de nascimento, desse trajeto, dessa história que a gente conta há tantos séculos, né, a respeito de Jesus, há 2000 anos, portanto, ou menos um pouco, talvez. E aí eles começaram a ver que não era possível Jesus nascer no dia 25 de dezembro, que parece uma coisa até chocante, né? Mas em dezembro, naquela região, é um frio grande lá. Agora, atualmente, né, que é o inverno palestino,
a média de temperatura máxima lá é de 16 graus. É frio, né? Mas a temperatura máxima, então, bem lá, 3 horas da tarde, por exemplo, entre meio-dia e 3 horas da tarde, no máximo eles têm 16 graus. E a temperatura mínima é de 6. Então, como é que primeiro os pastores estariam lá cuidando das ovelhas com esse frio todo? Não ia. E como é que a ordem para fazer essa viagem, né, para o censo, por isso que eles viajaram, porque eles iriam participar do censo, como é que iam dar, os governantes iam dar uma ordem para que eles fizessem uma viagem em pleno inverno, uma movimentação, uma massa humana passando por uma região que é desértica e que faz um frio danado nessa época do ano? Não iam, porque as pessoas iam reclamar, né? A gente hoje reclamaria, e naquela época, nós também provavelmente estávamos lá, nós íamos reclamar também. Então, muito mais provável é que Jesus tenha nascido em março. Mas para a gente ele nasceu em dezembro, não é? Então, para a gente o que importa não é se ele nasceu em dezembro, se ele nasceu em janeiro, se ele nasceu em Belém, depois foi para Nazaré, ou se ele nasceu em Nazaré e foi para Belém, isso não importa. O que importa para a gente é o que ele fez no período em que ele esteve aqui com a gente, encarnado entre nós. É isso que nos interessa. E nos interessa também o que ele trouxe para os evangelistas e para os seguidores dele, depois que ele desencarnou e que ele aparecia com frequência para todos eles, ou para boa parte deles. É isso que importa para nós. E é sobre esse Natal, dados históricos, né? O levantamento histórico que os pesquisadores fazem, que é bacana, que precisa ser feito, mas que agora a nossa cultura já determinou que ele nasceu mesmo dia 25 de dezembro, e a gente vai tocar a vida com ele nascendo no dia 25 de dezembro, não é? Bom, o Natal para o espírita, né, é um momento em que a gente faz Jesus nascer de novo dentro de nós. É o renascimento dele dentro de nós. Não é quando Maria dá à luz e nasce um bebê e José fica lá feliz, e os 3 reis magos aparecem. Essa é uma história bonita, mas é uma história bonita para a gente contar para as crianças, para iniciar as crianças no cristianismo, para fazer a gente lembrar, pelo menos uma vez por ano, que ele veio entre nós, que ele nos deixou uma mensagem maravilhosa, mas esse não é o nascimento dele. O nascimento dele acontece dentro da gente. E dentro de cada um de nós, ele nasce em períodos diferentes. Às vezes ele nasce quando a gente é criança mesmo, que os nossos pais explicam a respeito de Jesus, e a gente acha aquela história bacana, e a gente segue a vida inteira tendo Jesus na nossa mente, no nosso comportamento, nas atitudes que a gente toma, e às vezes ele nasce depois. Ele pode nascer na adolescência, ele pode nascer na vida adulta, e ele pode nascer alguns anos, algumas semanas, antes da gente desencarnar de novo. E ele pode passar uma encarnação inteira sem que a gente se lembre dele, ou sem que a gente dê importância para ele. Mas se a gente tem, no nosso comportamento e nas nossas ações, os ensinamentos que ele nos deixou, nós também vamos ser cristãos. Essa é a parte bonita da lei divina. Se você acredita em mim, fantástico. Se você não acredita em mim, tudo bem também. Mas se você se comporta de acordo com as leis de Deus, aí a coisa ficou bacana. E é isso que importa para ele. Então, às vezes, a gente olha para uma pessoa e fala assim, mas ele fala que ele é ateu. E ele se comporta como? Não, o comportamento dele é de cristão. Então, deixa ele continuar sendo ateu. O comportamento dele é de cristão. O que importa nesse momento para nós, então, é nos lembrarmos que nós somos cristãos, né? Ou pelo menos a gente assim se autodenomina, e que, portanto, devemos nos comportar como? Porque, afinal de contas, a gente crê, ou nós cremos, que somos cristãos e que já conhecemos os ensinamentos de Jesus e já conhecemos as leis divinas.
A gente conhece, nós conhecemos, mas nós praticamos? Nós exercemos essa lei que já vem gravada a partir do momento que Deus cria o princípio inteligente. As leis divinas já vêm gravadas nesse princípio inteligente. Então, todos nós sabemos o que é certo e o que é errado, o tempo todo. Mesmo que a gente acredite que Jesus ainda não nasceu. Mesmo que a gente não acredite que Jesus existiu. Eu peguei um texto hoje na internet, achei tão interessante, porque coloca lá assim, todas as características históricas da história de Jesus levam a crer que ele realmente existiu. Aí eu comecei a rir, né? Falei, ainda bem que eles acham isso, né? Ainda bem que eles pensam isso. Mas essa é uma fala científica, né? É um pensamento científico. E aí os cientistas têm que levar em consideração uma série de questões, de determinações, de conceitos, que nós não nos cabe discutir. Eles têm as regras para seguir, e a gente respeita as regras que eles seguem, obviamente. Mas é interessante, né? Porque até para a ciência, pelo menos para a ciência história, todos os relatos que estão na Bíblia, e mesmo a documentação, que é pouca a respeito de Jesus, que não é farta, ela é pequena, mas todas as indicações são de que Jesus realmente existiu. Ainda bem, né, que eles entendem isso. Mas, voltando aqui para essa nossa questão, o Evangelho segundo o Espiritismo afirma que o mais importante é o ensinamento moral de Jesus, pois não se sujeita a controvérsias e nos oferece verdadeiramente a ciência da vida. Então, quando o Espiritismo apresenta para todos nós, no Evangelho segundo o Espiritismo, o Novo Testamento, é porque ali estão as leis morais. Ali estão os ensinamentos de Jesus que determinam qual é o comportamento que nós devemos ter. E essa é a parte mais importante. Não que a gente não deva conhecer o Velho Testamento também é interessante, porque ele inclusive nos faz entender por que Jesus veio, como que foi a preparação até Jesus estar entre nós e falar conosco a respeito dos ensinamentos dele, passar os ensinamentos dele, falar sobre as leis divinas. Então, conhecer o Velho Testamento é importante, mas apreender o Novo Testamento é fundamental. E ele serve para nós como um roteiro do dia a dia. Não é uma coisa para a gente ler, decorar e falar, olha que bonito, e fazer a citação. Aquilo lá é para a gente aplicar no nosso dia a dia. E não naquele dia a dia. Não há 2000 anos. Não naquele tempo. Ele falou com tanta sabedoria, afinal de contas, né? Era Jesus falando. Com tanta sabedoria que os seus seguidores não só guardaram, como registraram para que a gente pudesse ler. E são ensinamentos que fazem a gente entender diferente conforme nós vamos evoluindo como espíritos. Então, a sociedade vai evoluindo e vai entendendo de forma diferente o que Jesus deixou para a gente há 2000 anos. Nós vamos entendendo diferente. Então, o que a gente lê no Evangelho, sei lá, aos 20 anos, fica completamente diferente quando a gente lê aos 30. Porque nós já não somos mais as mesmas pessoas. Por isso que é tão importante a leitura frequente. Não só das citações evangélicas que estão no Evangelho segundo o Espiritismo, mas principalmente nas explicações dos Espíritos que estão na sequência, nas notas do Kardec, para a gente poder entender, ou pelo menos chegar o mais perto possível do entendimento correto do que está escrito ali. Então, é um exercício frequente, é um estudo frequente. E para nós brasileiros, muitas vezes, o estudo é uma coisa complicada, né? A gente acha que estudo é um negócio meio chato. O estudo, talvez, formal, com a lousa, com
um professor falando o tempo todo, escrevendo na lousa, a gente tendo que fazer prova, talvez ele possa ser assim, não muito agradável, né? Mas esse estudo do Evangelho, se ele for feito em grupo, principalmente, ele nos traz informações que vão mudar a maneira como a gente vê as outras pessoas, como nós nos vemos e como a gente vive. E aí tudo muda à nossa volta. Eu não vou deixar de ganhar o mesmo valor que eu ganho, eu não vou mudar de casa, eu não vou conquistar um carro zero, não é nada disso. Eu não vou ter ganho material. Mas eu vou ter um ganho espiritual que é fundamental para que eu possa viver em paz. Então, a paz que a gente procura, ela está lá escrita faz 2000 anos. E ela está dentro da gente desde que nós somos criados por Deus. Mas a gente precisa achar, provocar e usar. Não é? E essa é uma época do ano fundamental para a gente fazer isso, porque quando vai chegando dezembro, a gente já fala, Natal, Ano Novo, Natal, Nascimento de Jesus, Ano Novo, Vida Nova. Né? E, em alguns momentos, isso causa, inclusive, uma certa depressão, porque a gente olha para trás e fala assim, o que eu fiz em 2022? Quando a gente pergunta o que eu fiz, ainda fica mais fácil. Agora, quando a pergunta é o que aconteceu comigo em 2022, fica sempre mais complicado. Porque tudo aquilo que a gente esperava daquele novo ano, muitas vezes não aconteceu. E a gente fica triste. A gente raramente pergunta, aquilo que eu prometi fazer, eu realmente fiz. E aí vem umas perguntas complicadas, né? Eu prometi emagrecer. Essa eu cito sempre, porque essa diz respeito a mim mesma, então eu posso falar que eu não estou cutucando nem provocando ninguém, né? Não, eu não emagreci. Que coisa. Aí, essas eu já fiz. Parei de fumar? Parei, não parei. Parei de beber? Não, parei, não parei. A gente vai perguntando de coisas que não são espirituais. Elas são todas materiais. Vocês já prestaram atenção nisso? A gente não faz promessa para melhorar como espírito. A gente faz promessa para melhorar a nossa vida material. E essa é uma vida passageira. A gente já sabe disso. Todo mundo que nasce sabe que uma hora vai desencarnar. O Haroldo não fala isso? Eu tenho uma notícia terrível para dar para vocês todos. Todos aqui nessa sala vão morrer. Não é? É verdade. Mas a gente não fala da morte e nem pensa nela, né? A gente, de preferência, não, vamos trocar de assunto. Esse assunto é muito chato. Mas, por conta disso, a gente esquece que os nossos cuidados, claro, a gente precisa ter cuidado com o corpo, ele é a nossa ferramenta de desenvolvimento espiritual, ele é absolutamente necessário, mas ele não pode ser nossa prioridade. A vida física, a casa nova, o carro zero, a roupa nova, a melhor escola para o filho, a melhor roupa para as pessoas, o presente mais caro no amigo secreto, isso não tem sentido. A gente precisa voltar os nossos olhos para que, de verdadeiramente, nós vamos ter para sempre. Que é o nosso conhecimento como espíritos e o nosso desenvolvimento espiritual. E quando a gente muda de visão, a gente já tem que enfrentar algumas resistências, né? Porque se vocês tentarem, por exemplo, agora nas festas, chegar e não usar bebida alcoólica, já vai ser um problema, né? Quem não bebe aqui deve saber do que eu estou falando. Há sempre uma resistência. Se parar de fumar, todo mundo acha legal. Que bom que você parou de fumar. Também quero parar de fumar, fica todo mundo feliz. Mas quando você fala que você não bebe mais, que você não ingere mais bebida alcoólica, vira um problema. E não deveria ser, porque também é uma droga. Se você falar, então, que você virou vegetariano, aí vira uma confusão. Né? Ainda mais em festa de final de ano. Tender, peru, chester, etc, churrasco, né? Festa de confraternização. Mas a gente devia começar não implicando com quem tem essas opções, porque, afinal de contas, a pessoa encontrou um caminho que para ela é interessante.
A gente pode concordar ou discordar, mas a gente não pode criar problema para ela porque ela decidiu, a não ser que ela, né, esteja incomodando os outros. Eu sou ex-fumante, mas não fico falando para parar de fumar. Cada um tem a sua hora, o seu momento, né? A gente também precisa respeitar a vontade do outro, o momento do outro. Bom, voltando lá para o espírito do Natal, para o espírita, o Natal não se limita às alegrias de um dia, mas se estende por toda a sua vida, uma vez que sempre encontra motivos reais para ser feliz, ajudando ao próximo, permitindo o nascimento do Mestre em seu coração, em todos os seus atos, palavras e pensamentos, que é mais ou menos o que a gente estava conversando antes. E aqui eu queria abrir um parênteses, porque muitas vezes a gente fala na casa espírita que a felicidade não é desse mundo. Mas não é isso que está no livro dos Espíritos. Kardec pergunta para os Espíritos se a gente pode ter a felicidade plena, total. E aí os Espíritos dizem, não. Mas a felicidade relativa ao nosso grau de desenvolvimento espiritual, sim. Então, nós podemos buscar a felicidade a qualquer momento. E se a gente fizer isso servindo ao próximo, ela chega mais depressa. Porque Jesus disse para a gente que ele tinha vindo servir e não ser servido. Não foi? E assim é que ele se fez feliz aqui e fez todos os seus seguidores felizes também, não apenas os 12 apóstolos. Porque eles passavam o tempo todo servindo ao próximo. Mas a gente não faz isso. Como é que nós vamos fazer isso e por que eu estou falando disso no Natal? Bom, como você vai servir é uma pergunta que você deve fazer a você mesmo, porque é aí dentro que está a resposta. Cada um tem o seu jeito de servir ao próximo. Mas, nesse momento em que nós estamos, eu posso dar algumas sugestões. Aí cada um decide. Mas a primeira delas é refazer os laços de amizade e de família. A gente acaba de passar por um período bem turbulento, né? Bem tenso, não só no país, mas no mundo todo, e em alguns países por motivos muito parecidos com os nossos, e em outros nem tanto, mas é um período, uma hora fundamental para que a gente desfaça o mal-estar que pode ter sido criado voluntariamente ou involuntariamente com os nossos amigos e com os nossos parentes. Convida eles para a ceia. Se não for possível convidar para a ceia, liga para eles. Pergunta onde eles vão ceiar, se eles já têm algum compromisso, como que vai ser o Natal. Manda uma mensagem no WhatsApp, se você achar que ligar é uma coisa muito íntima e você ainda não conseguiu desfazer o mal-estar completamente dentro de você. Manda uma mensagem, dá uma conversadinha, puxa a aproximação. Não fique esperando que o outro faça isso. Nosso papel é tomar atitude. Nós temos a responsabilidade, já que nós conhecemos o Evangelho de Jesus, nós temos a responsabilidade de tomar a iniciativa. Ah, mas quem brigou comigo foi ele. Pode ser. Mais um motivo para você tomar a frente. E aproximar esse amigo, esse colega de trabalho, esse parente, o vizinho, né? Aquele vizinho que você não gosta, que para na frente da sua garagem. Sabe essas bobagens que a gente transforma em grandes problemas e afasta uns dos outros? Esse é o momento ideal. Está todo mundo querendo ser bonzinho, vamos aproveitar. Né? Aproveitemos a deixa. E aí a gente transforma o nosso 2023 inteiro. Faça preces por aquele com quem você não simpatiza. Às vezes a gente tem uma relação que foi um rompimento de relação, e nós não temos condição de nos reaproximarmos. De repente, aquela pessoa desencarnou, ou você acha que se você chegar perto, a pessoa vai reagir negativamente, ela não vai reagir de uma forma muito positiva. Faça preces por ela, todos os dias. E se for necessário,
Peça perdão a ela mentalmente. A gente não sabe o que a gente fez, mas ninguém fica com raiva, uma pessoa não fica com raiva do outro à toa. Esses rompimentos não acontecem porque um lado errou. Se nós prestarmos bastante atenção e deixarmos o nosso orgulho de lado, os dois lados estão errados. É difícil uma briga que um lado só está certo. Muito difícil. Da mesma maneira que as obsessões não têm vítima, né, e nem algoz. Porque se nós temos um obsessor, é porque alguma coisa nós fizemos contra ele. Em algum momento. A gente pode até não lembrar, mas em algum momento a gente fez. Então, vale a pena a gente fazer prece e, se possível, se você quiser, pedir desculpa àquela pessoa a quem você está fazendo a prece. Tenha paciência para ouvir o que as pessoas têm a dizer. Essa tem sido bem difícil. Todo mundo quer falar e ninguém quer ouvir. E é comum as discussões, os rompimentos, os afastamentos acontecerem por conta disso. Ah, não adianta conversar, ele não vai ouvir o que eu falo. Experimenta você ouvir. Coloque-se na posição de ouvinte, daquele que escuta, porque a pessoa, você sabe que a pessoa precisa falar, deixa ela falar. A gente não precisa dar conselho, não precisa dar solução para o problema da outra pessoa, não precisa resolver nada, mas escutar é uma terapia fantástica, para quem está falando e principalmente para quem está ouvindo. Porque é possível a gente raciocinar a respeito daquele comportamento, entender por que a pessoa age daquela maneira e muitas vezes aprender o que não fazer, só ouvindo a pessoa. E é difícil hoje, né? Sabe aquela rodinha que um chega e fala, nossa, está tudo bem com você? Ah, não, estou com uma dor aqui nas costas. E nem me fala, estou com uma dor no joelho. E aí começa a disputa para saber quem está com a dor mais forte. Se você parar só para ouvir, você já vai estar fazendo bem a alguém, né? A ouvir aquela pessoa que você conhece, que você sabe que vive em algum grau de solidão, que não tem todos os parentes próximos, ou como no caso do projeto que a Márcia citou agora há pouco, do Acolhendo o Luto, a necessidade que as pessoas têm de falar, e que muitas vezes ninguém quer ouvir, porque, por incrível que pareça, as pessoas fogem de quem elas sabem que estão em luto, porque não querem dividir a tristeza. E isso é, sim, muito triste. Não querer oferecer um ombro amigo para a pessoa que está enlutada é muito triste. A gente precisa se abrir, né? A gente precisa se dispor a ajudar o outro. Se dispor a servir como Jesus fez. Procure a pessoa que você sabe, então, que se sente sozinha, mesmo que ela não saiba ou não reconheça isso. Se a pessoa não tem esse entendimento, que ela vive muito sozinha e que, às vezes, o comportamento dela é esquisito, né, por conta disso, é atrás dela que você deve ir. Agora, em dezembro, por conta da proximidade com o Natal, mas o ano inteiro. Fazer disso um hábito. Transformar esse Natal em uma rotina para janeiro, fevereiro, julho, agosto, para qualquer época do ano. Avalie seu comportamento durante o ano e não o movimento na conta corrente, que foi o que eu falei agora há pouco, né? A gente fica olhando lá e falando assim, ah, eu não fiz nada, eu queria pintar a casa, eu queria trocar o carro, eu queria fazer isso, eu queria fazer aquilo. Nada disso tem sentido e tem valor. Porque nós não estamos aqui para isso. Meu avô dizia que caixão não tem gaveta, né? Porque a gente não vai levar nada com a gente, não é? O nosso conhecimento, o nosso comportamento, as coisas que nós fizemos aqui, os amores que nós conquistamos, esses nós vamos levar. E, além do fato de ser um momento interessante para desfazer esses afastamentos, a gente não pode esquecer que se nós criamos algum dissabor, se nós criamos alguma situação ruim para alguém, nós precisamos resolver isso já. Porque nós não sabemos quando nós vamos encontrar essa pessoa de novo.
Aí nós vamos desencarnar, ela também vai desencarnar, aí a gente não acha mais ela, e a gente sabe que a gente precisa resolver aquele problema, e aí nós vamos ter que ficar procurando até encontrar para conseguir resolver. Vai dar um trabalho danado, resolve já. Não leva carnezinho com dívida para quando desencarnar. Já resolve eles aqui, já faz o pagamento à vista dos problemas todos, enquanto nós estamos na trilha, na jornada. E para encerrar, Coríntios capítulo 13, versículo de 4 a 7, eu acho isso lindo. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Por quê? Porque nós acreditamos na vida eterna, nós acreditamos na reencarnação como ferramenta de evolução espiritual, e nós sabemos que Deus nos dá todas as possibilidades que nós precisamos ter para a nossa evolução, para a nossa melhoria como espíritos. É disso que nós precisamos urgentemente. Voltar a trilhar a estrada da evolução espiritual. É esse o recomeço, é esse o nascimento que a gente precisa fazer, não só em dezembro, mas o ano inteiro. Esse sim é o Natal com Jesus, porque foi isso que ele veio trazer para nós. Foi essa esperança, foi esse ensinamento, foi essa orientação para o nosso comportamento, para os nossos atos. E aí, para encerrar, eu peço desculpas, porque eu esqueci de fazer a prece de abertura, né? Então, vou fazer a prece de encerramento. Aqueles que acharem adequado, se quiserem fechar os olhos, ou não. Fechar os olhos é só uma maneira de concentração, mas fiquem à vontade. Nós vamos todos já conectados, já unidos pelo pensamento, nas palavras que Jesus nos deixou, agradecer a oportunidade desse encontro fraterno, desse encontro amoroso, agradecer a oportunidade que Jesus nos deu, trazendo as suas palavras, os seus ensinamentos, e principalmente o seu exemplo, e pedindo a Deus, nosso Pai, que nós todos possamos ser, nesse momento, doadores de bons fluidos para aqueles nossos irmãos mais necessitados que nós, que precisam de nossa ajuda. Que nós possamos mentalizar aqueles amigos, familiares, que precisam de socorro, que precisam de apoio do plano espiritual, que esse socorro possa chegar e que todos nós possamos sair daqui carregados da esperança de fazer com que Jesus renasça em nossos corações todos os dias. E assim nós sejamos fraternos, tenhamos relações amorosas e caridosas uns com os outros. Que Deus acompanhe a todos nós, tenham todos uma boa noite e fiquem com Deus. Muito obrigada.